Seguimos agora falando sobre uma situação triste em Portugal. A crise financeira desencadeada pela pandemia está fazendo com que mais pessoas se encontrem em situação de rua, inclusive muitos brasileiros que se mudaram para lá na expectativa de melhorar de vida. A gente vai conversar em Lisboa com o nosso correspondente Leonardo Monteiro, ele que falou com vários brasileiros que estão lá vivendo diariamente esse drama no país. Leonardo, bem-vindo aqui mais uma vez à edição das 10. Que pena que é com essa notícia tão triste, né? Queria que você falasse sobre os depoimentos desses brasileiros, né? Nessa frustração também de ir para Portugal, tentar uma vida melhor e aí ser pego de surpresa aí por essa crise, por essa pandemia e muitos em situação de rua. Bom dia. Bom dia, Raquel, para você, para a Aline, para todo mundo que acompanhou a edição das 10. Não é de hoje que a gente traz aqui na Globo News recorde atrás de recorde de brasileiros que deixam, então, o país para tentar uma vida melhor aqui em Portugal. São pessoas que vêm aqui em busca de uma vida melhor, de um emprego melhor, mas muitas vezes esses brasileiros estão em situação irregular, são pessoas ilegais aqui no país. E aí o que acontece? Os empregos que eles geralmente conseguem são empregos informais, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de contrato. E aí começa o drama deles. Por quê? Porque isso aí funciona na prática. Tem risco, mas funciona normalmente. Mas numa época de pandemia, que ninguém esperava, o drama começa, porque principalmente os empregos conseguidos são na área de restaurantes, cafés, lojas, comércio. O comércio na pandemia fechou e os patrões começaram a ter que mandar embora essas pessoas. E na lista de prioridades desses primeiros a serem mandados embora, obviamente aparecem aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de vínculo. E aí esses brasileiros acabam de um dia para o outro com uma mão na frente, outra atrás. O fim do mês chega, as contas chegam, eles não conseguem pagar as contas e também não conseguem pagar principalmente o aluguel de casa. E muitos deles acabam parando nas ruas, estão em situação de rua. Nós conversamos com alguns brasileiros, muitos não quiseram gravar entrevista, mas um que não quer se identificar topou conversar com a nossa reportagem, nos contou que chegou aqui em Lisboa há cerca de um ano, veio de Goiás, conseguiu trabalho num restaurante, recebia o salário no envelopinho, informalmente, e desde abril perdeu o emprego. E ele está morando na rua. Vamos ouvir. Você sonha em ter uma vida melhor, vem para um outro país diferente, chega aqui, não dá nada certo, né, como você esperava. Estou só contando mesmo com a ajuda de populares e com a entrega da sopa, né, à noite, da Santa Casa. Então é assim que a gente vai se virando. Esse local aqui que a gente está é onde, de fato, à noite ficam muitas pessoas dormindo. A gente consegue até observar ali no fundo da imagem algumas pessoas que estão nessa situação. O governo aqui de Portugal já identificou esse aumento da população de rua, principalmente nas duas maiores cidades do país, Lisboa, onde a gente está, e o Porto, a segunda maior cidade do país. Inclusive, o presidente da República já aí abdicou de uma meta que ele tinha, que era até 2023 acabar com situações desse tipo. Agora, esse brasileiro e muitos outros querem voltar para o Brasil, não querem continuar aqui. E os dados que a gente tem é que o Itamaraty já repatriou mais de 8 mil pessoas desde o início da pandemia e a Organização Mundial das Migrações também já atendeu mais de 470 pessoas para retorno voluntário aos seus países de origem. Situação muito complicada por aqui. Raquel e Aline. E não só aí, né, Léo? Muito duro. Muito duro que a gente viverá também nesse pós-pandemia.